interferência num certo modo de escrever, né, de produzir esses textos para a imprensa, ou seja, como essas empresas, né, de jornalismo que se consolidaram cada vez mais no início do século XX, elas demandavam, né, escritores que fossem habilidosos em contar uma história, fosse um crime, fosse uma história sobre assassinato, tragédia, que geralmente é algo que para os jornais mobiliza um grande público leitor, fosse qualquer outro tipo de assunto, né? Então, enfim, se requeria cada vez mais a presença, quer dizer, esse estilo, né, de narração dos fatos mais literário, ou que fosse capaz de envolver, né, os leitores de forma mais habilidosa e atraente, né? Então, daí a gente pensar nessa hipótese, né, de que a gente tenha já, bem antes dos anos 60, né, um certo jornalismo literário com formação no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil de modo geral, né, porque essas transformações na imprensa, elas não estão acontecendo apenas no Rio de Janeiro, né, elas estão acontecendo em diferentes capitais, sobretudo, tá? E também comentei aqui um pouco, né, sobre o quanto, né, a produção do Lima Barreto, ao se dedicar, seja pela ficção, seja pelos textos não ficcionais, né, a denunciar e desmontar, desmascarar os mecanismos de produção da notícia, né, acabou ensejando também a possibilidade da gente problematizar, né, essa tentativa dos veículos de comunicação da época de se apresentarem como dotados de uma certa isenção, neutralidade, imparcialidade na apresentação dos fatos, né? Então, o Lima Barreto ele vai criticar isso pela via da ficção, como a gente já observou aqui, né? Mas também vai frequentemente tratar disso nos textos não ficcionais, como crônicas e artigos, né? Então, isso, inclusive, me habilitou, né? Enfim, eu digo me habilitou pelo tempo que eu desenvolvi um projeto voltado para essa questão da atuação dele na imprensa e do modo como ele tratava, né, ou entendia que deveria ser o jornalismo, né, produzido naquele momento, a discutir, enfim, a entrar em debates inclusive com os colegas que pesquisam na área de comunicação, né, até porque para algumas pessoas, né, enfim, inclusive para pesquisadores, para meu espanto, né, eles se sustenta ainda essa ideia da neutralidade, da imparcialidade, que para mim parece completamente absurda, e não porque eu pense isso, mas porque o Lima Barreto já ensina isso, né, assim, com muita clareza, né? Então, enfim, isso dá, quer dizer, ler o Lima Barreto tratando dessa temática permite a gente, né, discutir essa questão e fazer até um contraponto, né, por exemplo, com um artigo que eu mencionei aqui do Ali Camel, né, que é o cérebro do jornalismo da Globo, né, que em determinado momento, em 2007, publicou um artigo no Globo, no jornal o Globo, falando justamente essas coisas, né, ou seja, dizendo que o jornalismo era uma forma de conhecer a realidade, né, que era pautado por método e que tinha, né, portanto, por conta desses métodos adotados, um compromisso com a isenção, a imparcialidade. Ora, o que é uma balela completa, né? A gente sabe o papel político que as organizações Globo, de modo geral, né, e o jornal Globo, e a própria Rede Globo, cujo jornalismo ele comanda, tem o papel que ele tem exercido, né, na história republicana recente, né? Então, enfim, além de tudo, né, essa questão, essa abordagem, ao abordar esse tema, né, o Lima Barreto também permite a gente discutir isso, né? Como eu falava que
todo jornalista, imagino que todo jornalista em formação devia ler o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né, pelo tanto que ele problematiza a profissão, né? Então, acho que ele, de algum modo, também permite a gente travar essa discussão contemporânea, né? Que não deveria ser mais contemporânea, mas, enfim, né? Pelo jeito continua sendo, né? Os jornais... E lembrando aqui, né, que eu comentei que boa parte dessa discussão ela se deve ao fato de que os jornais começam a adotar, nesse período, a estratégia de publicar textos com mais frequência, né, textos sem a indicação da autoria, né? Ou seja, com a intenção de fazer o leitor entender que quem está falando com ele é o jornal e não mais um indivíduo parcial, né, comprometido pela sua visão de mundo e tal, mas sim a empresa XYZ, né, o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, e não, enfim, um jornalista qualquer, né? Então, os significados desse procedimento, que é algo que também me chamou muita atenção, né? Como sendo, né, um dado importante de ser considerado, né? E que acaba sendo também um desafio para o pesquisador, né? Assim, muitas vezes se deparar com um texto que não está assinado, né? Identificar essa autoria, às vezes é algo bastante difícil, tá? Bom, dentro desse conjunto de textos, né, não ficcionais, publicados na imprensa, a gente tem a possibilidade de lidar com vários temas que se colocam a respeito do Lima Barreto, né? Inclusive do seu perfil político, enfim, das suas ideias políticas. E um debate que, volta e meia, a gente encontra na produção historiográfica, enfim, nos textos em geral sobre o Lima Barreto, diz respeito à questão de como ele se posicionava em relação à monarquia e à república. Dada a crítica, né, as críticas pesadas que ele faz à República, sobretudo aos caminhos, né, os rumos que a República tomou nas suas primeiras décadas, isso acabou levando muita gente a entender equivocadamente o Lima Barreto, ou associar equivocadamente o Lima Barreto à monarquia, né, como se ele fosse um intelectual saudoso da monarquia, enfim, né? E que se ressentia, né, do fim desse regime político que ele, de algum modo, né, com o qual ele se identificava. Bom, eu estou naquele grupo de autores, de pesquisadores, enfim, de gente que estuda o Lima Barreto, que entende que o Lima Barreto nunca foi monarquista, né? Ele nunca foi um defensor da restauração monárquica, né? Como a gente teve vários intelectuais nas primeiras décadas republicanas que viviam na expectativa de que essa restauração monárquica pudesse acontecer. Esse nunca foi o caso do Lima Barreto, né? E aí eu menciono aqui, faço menção aqui, a pelo menos um artigo em que isso fica muito claro, que é um artigo publicado no Correio da Noite, e publicado em 1915, né, eu chamo a atenção para a data, porque se fosse um texto, né, mais de 10, 15 anos atrás, antes de 1915, alguém poderia dizer, mas ele era jovem e tal, depois ele, né, amadureceu e, enfim, repensou. Não, a gente está falando de 1915, né, ou seja, quando ele está no auge da maturidade, enfim, já tinha até um certo reconhecimento como escritor, como literato, né? E ele publica um artigo intitulado O Momento, nesse jornal, no Correio da Noite, em que ele diz, sem ser monarquista, ele diz isso textualmente, né? Não amo a República, ou seja, embora ele não tivesse satisfeito com a República, isso fica muito claro nessa frase, eu destaquei essa frase, mas é claro, fica a sugestão para quem quiser checar e ler o artigo, né? Enfim, como um todo, mas eu destaquei essa frase porque ela é bem explícita nesse sentido, né, de ressaltar que o Lima Barreto não era um monarquista, e ele mesmo diz isso. E diz isso em 1915, ou seja, diz isso quando ele já era
né, já era alguém, digamos assim, no mundo das letras, né? Então, eu estou no grupo que, enfim, né, entende muito claramente que o Lima Barreto vive um profundo desencantamento com a República, sim, sem dúvida, né? É uma enorme frustração que está muito evidente nos seus textos, né? Ficcionais e não ficcionais, mas em nenhum momento ele, né, deixa claro ou dá alguma indicação sequer assim, de que, né, ele preferia a monarquia, né? Preferia o regime que se foi com o golpe da implantação da República. Tá? Então, assim, estou mencionando isso porque, se vocês observarem, isso vai aparecer. Né? Assim, bom, isso já tem bastante tempo, né? Assim, mas eu estava justamente começando a estudar o Lima Barreto nessa época, quando a gente teve, em 93, um plebiscito, né, aqui no Brasil, sobre o parlamentarismo e presidencialismo. Não era um plebiscito sobre monarquia, né? É muito curioso isso, porque de vez em quando alguém fala, não, teve um plebiscito nos anos 90 para decidir se a gente voltaria à monarquia. Não, isso não é verdade, né? O plebiscito foi para fazer uma consulta pública se manteríamos o presidencialismo ou se adotaríamos o parlamentarismo. E o presidencialismo foi a opção, né, tomada pela consulta popular. Mas naquela época, né, na esteira dessa votação, dessa consulta, que foi o plebiscito, os monarquistas ficaram assanhados, né, assim, ou o que restou deles, né, ainda no Brasil, ficaram bem, né, inclusive alguns historiadores e tal, não vou citar nomes aqui, né, não convém, né, mas, enfim, quem quiser pesquisar sobre isso vai identificar. Não, veja, ele nem ninguém tinha que se posicionar como republicano ou monarquista. Havia um fato concreto, a República foi instaurada. Né? A questão ele é um crítico dos moldes que essa República adquiriu. O que não significa que a gente deva identificá-lo como monarquista. Né? Então, não é porque, enfim, você critica alguma coisa, né, que você vai exatamente para o campo oposto. Não necessariamente. Né? Então, a gente não pode dividir as coisas dessa forma. O que eu estou querendo ressaltar apenas o fato dele ser um crítico, né, dos rumos que a República tomou, não nos autoriza a identificá-lo como monarquista, como ele próprio diz. Né? É isso que eu estou querendo ressaltar. Enfim, então, a maneira como eu participo desse debate é sempre reiterando que o Lima Barreto não foi um monarquista. Né? Embora vocês vão encontrar por aí autores que afirmem o contrário. Tá? Bom, e é claro, né, isso também tem a ver, né, gente, com a história de vida pessoal do Lima Barreto. Eu mencionei aqui no nosso primeiro encontro, né, como a implantação da República trouxe problemas imediatos para a família dele. O pai dele, por exemplo, ficou desempregado, né, de uma hora para outra, perdeu o emprego. Né? Enfim, além disso, ele se ressentia, sim, de algo que não é essencialmente, né, monárquico, mas que caracterizou aquele período, né, que era uma estrutura das relações de dependência pessoal, né, de favores, que era muito mais comum no Império e que vai se perdendo com o passar do tempo na República. Né? Porque essa forma, né, até de ascender socialmente com base nos favores, na proteção, no paternalismo, né, ela vai se diluindo na medida em que, por exemplo, as cidades vão vivendo um processo de adensamento populacional. Né? Isso funciona muito, por exemplo, em cidades pequenas, né, que você conhece o fulano, o beltrano, o prefeito, o juiz, o delegado, enfim. O famoso quadrinho, né? Você tem, né, as referências são muito claras para todos. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, que nesse período, num curto período de tempo, teve a sua população, né, duplicada, né, a perda dessas referências pessoais ela vai ser cada vez mais sentida. Né? E o Lima Barreto se ressente disso, sim,
quando ele fala muito em solidariedade, né, uma coisa que ele fala, não, a gente está perdendo a nossa capacidade de solidariedade, é um fenômeno, né, típico de grandes centros urbanos. Ele está vendo isso no Rio de Janeiro, acontecer no Rio de Janeiro, né? Então, ele se ressente dessas práticas, das quais, em certa medida, a família dele até se beneficiou durante um tempo, né? Tem uma passagem, né, tá num desses artigos, está num que eu comentei aqui com vocês, bom, não, eu vou mostrar aqui, eu acho hoje. Bom, que é um artigo que eu trato dessa coisa da crítica literária dele, que ele escreve, por exemplo, para um amigo, né, que tinha certa influência, pedindo para que ele interferisse, e tinha influência na polícia. E o irmão dele, o Carlindo Lima Barreto, foi um inspetor de polícia, né, se tornou funcionário da polícia, né, enfim, policial. Mas ele não conseguia progredir na carreira, então tem uma carta do Lima Barreto pedindo para o Félix Pacheco, né, que é esse amigo que ele tinha, para que ele intercedesse no sentido de que o Carlindo tivesse uma promoção, porque ele precisava ganhar mais. Ele estava, na verdade, pensando na estrutura familiar em casa, né, que que ele estava ali correndo atrás do sustento da família, e se o irmão, obviamente, passasse a ganhar um pouco mais, isso melhoraria a situação, né, familiar. Então, ele, né, aciona esse tipo de recurso, né? Eu não tenho informação, bom, eu não consegui localizar se aquilo surtiu efeito ou não, mas não importa, né? Importa que ele adotou a estratégia também de tentar, né, se valer dessas relações pessoais, né, enfim, no intuito de tentar obter algum tipo de favorecimento. Então, isso, de fato, disso ele se ressente. Sim. Mas, ainda assim, isso não nos autoriza, né, a dizer, bom, então ele era, né, um monarquista. Ele foi um monarquista em plena Primeira República. Acho difícil sustentar esse argumento, essa afirmação, tá? Então, enfim, e eu estou tocando nisso porque esse é um assunto que volta e meia aparece. E aparece por quê? Né? Porque as primeiras décadas da República, né, como eu mencionei aqui, elas são assombradas pelo fantasma da restauração monárquica, né? O projeto de implantação da República foi um projeto extremamente marcado por muitas incertezas, né? Não havia um projeto claro de como seria a República, tá? Então, diante dessa situação, havia um temor de que a monarquia pudesse ser restabelecida no país, tá? Então, enfim, e aí esse debate aparece muito nos jornais, na imprensa, volta e meia alguém comenta, e o Lima Barreto, para variar, também se mete nessa discussão, a ponto de dizer isso, ó, sem ser monarquista, eu não amo a República, né, porque a República virou isso aí, né, virou né, um novo rótulo para a velha garrafa, como diz uma pesquisadora, né, que estuda a política do café com leite, a Cláudia Viscardi, que tem um livro chamado O Teatro das Oligarquias. Ela diz que a República, né, ela mostra um pouco como a República acabou sendo isso, né? Mudou alguma coisa? Mudou, mas outras permanências, né, se concretizaram, tá? Bom, um outro debate que eu também já comentei aqui de passagem, né, aquele que diz respeito ao bovarismo, né? Essa é uma expressão que aparece com alguma frequência nos artigos do Lima Barreto, né? Ele usa essa expressão para, em geral, né, frequentemente, para fazer uma crítica, né, a essa emergente burguesia, né, do Rio de Janeiro, que se pretende, né, que pretende se apresentar como uma elite social, econômica na capital federal, mas que não, enfim, né, quer parecer uma coisa que de fato não é, né, que é o que o bovarismo significa. Então, esse também é um tema que volta muito, né, nesses artigos e crônicas. Tá? Eu estou aqui destacando algumas das temáticas que a gente observa, né, que aparecem com alguma frequência, considerando aquele levantamento que eu fiz, né, que eu mostrei aqui para vocês, através de um banco de dados, enfim, né, como é que aquilo ali me permitiu também
e identificar as temáticas que são recorrentes nessa produção, tá? Então, enfim, né, fazendo esse paralelo aí com a personagem Emma Bovary, né, de Flaubert, o Lima Barreto critica essa pequena burguesia que deseja parecer aquilo que, na realidade, não é, né? Ou seja, esse caráter, né, de farsa que ele vai desmascarar buscando, né, no Jules de Gaultier, um médico que estuda o bovarismo como um comportamento doentio, né? Um comportamento que deve ser estudado e tal. Então ele foi ler esse cara, ele tinha o Le Bovarisme na biblioteca dele, o livro do Gaultier, né? Então ele foi ler a tese lá do sujeito sobre isso para pensar sobre o Brasil, tá? Então, acho que também é uma outra questão, tá? Um outro tema que é muito polêmico quando se trata do Lima Barreto é a questão feminina, né? Como ele retrata ou aborda as mulheres na sua obra, nos seus artigos e nas suas crônicas, tá? Bom, acho que é importante destacar que o Lima Barreto teve uma atuação indiscutível naquilo que hoje a gente chamaria, né, de feminicídio, ou seja, de combate a esses crimes em que o companheiro assassinava a sua companheira. Fosse ela esposa, casada, enfim, noiva, namorada, enfim, os casos que naquele período eram identificados como uxoricídio, né, eram muito frequentes no noticiário da imprensa, tá? E o Lima Barreto comenta isso não só pela frequência com que esses acontecimentos se verificam, mas também porque ele esteve envolvido com casos de julgamento no tribunal do júri em que ele participou desses julgamentos, né? Por ser funcionário público, ele acabava sendo convocado para participar do júri. Isso aconteceu várias vezes, e em alguns desses casos eram casos de uxoricídio, ou seja, em que o companheiro matou a sua companheira, né? Bom, o Lima Barreto escreve muito sobre isso, né? Tem um artigo dele, que é esse artigo que eu estou citando aí no slide, né? Não as matem, também no Correio da Noite, também em 1915, né? Em que ele está defendendo o direito das mulheres, né, escolherem livremente o objeto do seu amor, com quem elas vão se relacionar, e não serem penalizadas com a perda da própria vida, com um assassinato, num caso de traição, que ele considera, né, a coisa mais bárbara e absurda. Então ele escreve várias vezes sobre isso, né, sobre esses homens que matavam as suas companheiras por suspeitarem de uma traição, né, enfim. E muito, muito constantemente. Inclusive tem um caso, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, andei falando dele nos últimos dias, mas já não lembro se foi aqui ou se foi em sala de aula, lá na Unifesp. Tem um caso de um colega dele, da Floreal, o João Pereira Barreto, eu falei aqui, não sei se eu me lembro, que era um poeta, que participa desse grupo da Floreal em 1907, e que agora eu não estou lembrando exatamente o ano, mas acho que é 14, ou seja, alguns anos depois, né, não muito tempo depois, esse poeta, o João Pereira Barreto, que inclusive tinha escrito uma carta para o editor português, Antônio Manuel Teixeira, recomendando a publicação do Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? O livro, os manuscritos do primeiro romance publicado do Lima Barreto, seguem para Portugal com uma carta do João Pereira Barreto recomendando ao editor português a publicação daquele livro. Então, era um sujeito próximo do Lima Barreto, né? E aí, alguns anos depois, esse sujeito, o João Pereira Barreto, vai, ele fica viúvo e aí ele conhece enfim, começa um novo relacionamento, né, com uma filha de uma família de Minas, né, uma menina, uma jovem mulher, né, mineira, e ele acaba matando, né, a companheira, grávida, inclusive, o João Pereira Barreto, grávida, né, ele mata por ciúmes, ele acha que ela está tendo um caso, ele acha,
né? Não tem nenhum... Né? E aí eu estou citando esse caso com mais detalhes, porque finalmente, bom, tem um projeto, né, assim, de pesquisar sobre esse grupo da Floreal, né, que participou da Floreal. Então tem uma estudante de graduação que está começando um projeto de iniciação científica justamente sobre o João Pereira Barreto e esse caso, né, do assassinato que ele cometeu. Então ela está trazendo mais informações que eu, inclusive, não tinha, né, a respeito dessa história. E aí ele passa por 2 julgamentos, né, que são anulados, até que no 3º julgamento ele é absolvido. Né? Então, porque também era muito comum que os homens, né, assassinassem as suas companheiras, alegassem privação de sentidos, né, porque estava possesso, porque estava alcoolizado, porque estava irado e com a raiva ele perdeu a razão. E o júri ia acatar esses argumentos, né? Assim, então o sujeito não sabia o que ele estava fazendo, né? Então, eram crimes muito frequentes, né? Na obra do Chalobres, que trabalha mais no Botequim, também tem casos semelhantes. Tem casos também desse tipo, né? Era muito comum esse tipo de assassinato na Primeira República. Bom, lamentavelmente a gente continua vendo muito isso acontecer, né? Enfim, não estamos falando... A gente está falando da Primeira República, mas a gente tem, de novo, um tema que dialoga muito com o presente, né? Fala, desculpa. É o mesmo argumento do Doc Street, que é aquele Uhum. saiu Exato. Que, aliás, 70, né? A mesma coisa. que, aliás, teve um podcast maravilhoso, né, sobre esse caso. Muito bom. Exatamente. E quem defendia o João Pereira Barreto? Simplesmente o Evaristo de Moraes, né, que é um dos advogados, que foi, nesse período, um dos advogados mais famosos. Né? Então, ele era amigo tinha relações, né, com... O João Pereira Barreto era um cara bem relacionado, né? Então, enfim, ele conseguiu um bom advogado vai lá e convence o tribunal do júri, né, até daquilo que a gente não imagina que seja possível, né? Então, enfim. E o Lima Barreto teve em alguns júris, e curiosamente, ele até assume que num desses julgamentos, ele acabou se comovendo com a mãe do assassino, né, implorando pela inocência do filho e tal, e teria, ele diz depois, né, que ele teria votado pela absolvição do sujeito. Ou seja, ele tem uma posição muito ambígua, né? O Lima Barreto, quando se trata da questão feminina, o Lima Barreto, por exemplo, foi um crítico do feminismo, né? Da Berta Lutz, enfim, dessa primeira onda, né, do movimento feminista que surge ali na Primeira República. Ele criticava, ele dizia que... Né, ele criticava, inclusive, o direito de voto das mulheres, né? Enfim. Então, é necessário, não é, né, a gente se apropriar dessas ambiguidades que caracterizam o Lima Barreto quando trata da questão, né, do papel, do lugar da mulher nessa sociedade da Primeira República, né, do Brasil da Primeira República. Ou seja, se por um lado ele está dizendo, olha, o casamento não pode servir né, como justificativa para o assassinato das mulheres, né, não as matem por causa disso, elas têm direito ao divórcio, né, ele defende lá o divórcio no Manifesto Maximalista, como a gente viu aqui, né? Por outro lado, ele tem uma posição, né, de crítica em relação ao direito de voto, ou, no caso do movimento feminista, ele vai fazer uma crítica que tem muito um viés de classe também, né, porque ele diz que as mulheres estão pleiteando, com toda a justiça, obviamente, não se trata de discutir isso, né, vagas como se fosse cota, né? Hoje em dia a gente chamaria de cota para o serviço público, né? Para as mulheres no serviço público. Ou seja, e aí isso aparece muito assim, o direito da mulher ao trabalho. E aí ele vai dizer, mas peraí, as mulheres eram escravizadas, né? As mulheres estão dentro das fábricas. Que direito ao trabalho é esse que vocês estão defendendo? Vocês estão defendendo um direito ao trabalho dentro das repartições públicas, né? Porque direito ao trabalho, a mulher sempre teve obrigação ao trabalho, né? Ela sempre foi, tanto quanto os homens, submetida a regimes de trabalho forçado, como a escravidão,
e estão dentro das indústrias, né, na Primeira República, ou seja, a mulher está lá, né, trabalhando nas fábricas, as crianças estão trabalhando nas fábricas, né, enfim, ele denuncia isso também, né, enfim. Eu estou comentando dessa ambiguidade porque também a tentação, muitas vezes, é de construir um perfil, né, desprovido de conflitos, né, aquilo que a gente comentou aqui no nosso primeiro encontro, né. E em nenhum momento quem lida, né, sobretudo a gente que é historiador, que lida com a biografia de alguém, pode pretender esse tipo de coisa, né, assim, varrer para debaixo do tapete aquilo que nos parece desagradável, né, dizer que o Lima Barreto, né, por um lado defendia as mulheres, por outro criticava. É isso mesmo, né, isso precisa ser colocado claramente, né, e discutido claramente para compreender, enfim, até para a gente tentar compreender qual era, de fato, a sua posição em relação a esse tema, né? Então, é uma posição marcada por essa ambiguidade. Ainda mais, talvez, mais machista, mais, né, do que a gente vê hoje, né? Talvez, não sei. Não sei se dá para medir isso, né? Enfim. Mas, sem dúvida, tem também o contexto. Agora, a gente também não pode querer explicar tudo pelo contexto, né? Porque, afinal de contas, a gente tem uma série de indivíduos, né, que quando foge à norma, muita gente cai na tentação de dizer assim, ele está à frente do seu tempo. Gente, ninguém está à frente do seu tempo, né? Está todo mundo no mesmo, né, no seu contexto, né? Isso é uma bobagem, né? A gente dizer assim, fulano estava à frente do seu tempo. Pô, coisa nenhuma, eles estavam no seu tempo tensionando ali os limites, né? Enfim, sendo ousado, fazendo discussões que talvez a maioria não fizesse, mas ele se dispunha a fazer, né? Então esse também é um outro tema, assim, que aparece bastante, né? Enfim, né, nesse conjunto de textos, tá? que eu comentava aqui, né, no encontro passado. Tá? E, por fim, para fechar, né, para a gente fechar essa apreciação aí da atuação dele na imprensa, né? Bom, o meu propósito, sobretudo, ao estudar esses textos, né, esses 500 e tantos artigos e crônicas, foi de tentar entender quem era politicamente o Lima Barreto, né, tentar traçar um perfil político do Lima Barreto. Tá? E a conclusão que eu cheguei, que está nesse livro, né, enfim, que é a minha dissertação de mestrado, que depois foi publicado, tá? A conclusão que eu cheguei é de que o Lima Barreto, ele politicamente se caracteriza, né, por um certo ecletismo político e ideológico. Isso não é, né, sugerir algo impreciso, não. Tá? Isso é algo, aí sim, né, como você puxou aí, é algo muito comum na época, inclusive no movimento operário. Eu confesso, eu compartilho com vocês aqui que eu fui tentar entender isso justamente estudando, né, as influências políticas e ideológicas presentes no movimento operário da Primeira República. Né? Estava na Unicamp, tendo contato com Cláudio Batalha, que é um grande pesquisador do movimento operário no Rio de Janeiro da Primeira República, e ele me fez compreender isso com mais clareza, ou seja, que a posição do Lima Barreto não era muito diferente do movimento operário no período, por exemplo, né? No qual se verificava, por exemplo, a presença de uma orientação anarquista muito forte, mas também já estava presente, né, o socialismo, já estava presente, né, a forte influência que a Revolução Russa vai ter. Né? Então, enfim, tem um ecletismo político mesmo, né, próximo dessas correntes de pensamento, do anarquismo, né, do socialismo, sobretudo, mas sem uma definição clara de, né, se ele era um kropotkianiano, né, se ele seguia isso a gente não tem como falar, porque ele lia esses caras, né, ele lia esses autores, estão todos lá na biblioteca dele, né, provavelmente ele lia, ele tinha conhecimento, pelo menos tinha referência, mas ele não deixava claro uma filiação política e ideológica precisa. Então, no meu entendimento, prevaleceu esse ecletismo político-ideológico. Grandes quadros do anarquismo antes de 1922
Com a fundação do PCB, eles começaram, não foi de uma hora para outra, né? Fundou o PCB, mudou todo mundo de lugar, não é isso. Mas eles começaram a migrar para o PCB. O Astrogildo Pereira, né, vem de uma proximidade, por exemplo. Estou me referindo aqui a um dos fundadores do PCB, né? Ele tinha, antes de 22, uma enorme, né, proximidade com o anarquismo, né, ou com os anarquistas, de modo geral. E ele não era o único caso, era o caso de vários. Né? Então, inclusive, alguns desses intelectuais que se identificavam como anarquistas antes de 22, nos anos 20 e 30, vão se vincular ao PCB. Não, você tem isso de modo geral. Em São Paulo, no Rio, esse ecletismo está presente, tem diferentes orientações. O Cláudio Batalha, que é um estudioso do tema, ele mostra como você tem assim, uma variedade de orientações políticas. Tem um movimento operário que está vinculado à Igreja Católica, né? Tem uma linha mais ligada ao positivismo, né? Tem os socialistas, tem os anarquistas, enfim. Tem vários tipos de organização, né, de sindicato, naquele momento, que nem se chama sindicato exatamente, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em outros estados. Mas você tem aí, né, uma historiografia hoje em dia já mais sensível, né, a essa discussão de um conceito de classe mais elástico, mais flexível, que, por exemplo, propõe que você encontra um comportamento de classe. O que são escravizados se organizando para comprar a sua alforria, a sua liberdade, por exemplo, a partir de 1871, em que isso se torna possível pela lei pela lei de 71, ou seja, que você pode... Então, o Sidney Chalub, né, é um que estuda isso, ele fala, olha, você tem aqui uma série de organizações que os caras estão mobilizados pelo quê? Pela liberdade. Isso não é um comportamento de classe? Na verdade, você tem um cenário muito conflituoso no movimento operário, né? Porque você tem uma heterogeneidade nesse plantel de trabalhadores que é muito grande, né? Porque você tem uma campanha que vem desde o século XIX pela imigração, que a ideia era que esse imigrante fosse para o campo e ele fica na cidade, e ele vai sobreviver trabalhando nas fábricas, em São Paulo, no Rio, isso acontece direto, né? Então, enfim, você tem o trabalhador, você tem o imigrante português, por exemplo, sobre o qual vai recair um forte preconceito, né? Tem os trabalhos sobre o antilusitanismo na Primeira República, inclusive, né? Porque era uma tendência jogar a culpa no português, né? Inclusive no trabalhador que vinha paupérrimo para o Brasil fazer a América, tentar, né, sobreviver, e era objeto desses embates no interior da própria classe trabalhadora. E você tem também os trabalhadores negros, né, enfim, que são oriundos da escravidão, que vão para as cidades em busca também de reinventar a sua vida, e o que eles vão encontrar? Né, vão encontrar o trabalho fabril, muitas vezes, né? É porque a gente pensa a fábrica também, nesse período, não é a grande indústria, né? São pequenos estabelecimentos, às vezes com meia dúzia, 10, 12, 20 operários, né? Então, quando a gente fala em movimento operário nesse período, a gente está falando de uma classe que está muito fragmentada, seja na sua forma de organização, seja nas influências políticas e ideológicas que chegam nesse meio. É uma outra realidade. E o que está na base disso é um princípio comum, seja para os pesquisadores lá da Unicamp ou de outras universidades, que é o conceito de classe do Thompson, né, do Edward Palmer Thompson, que é baseado na ideia de experiência. Classe é, sobretudo, experiência compartilhada. Então, trabalhadores que compartilham uma mesma experiência de exploração têm, né, segundo Thompson, um comportamento de classe, porque eles estão submetidos a essa mesma condição. Agora, isso varia, né, a situação é muito variável, né, de acordo com as condições, enfim. Então, mas a base é essa, é o Thompson, é a noção de experiência. Tem um historiador do Rio, né, o Álvaro Nascimento, que ele provocou um grande debate com um artigo, né, que ele pergunta, né, bom, cadê a cor das pessoas, né, cadê a cor dos trabalhadores? Porque durante muito tempo a gente pesquisou, por exemplo, o movimento operário
e tratou de trabalhadores. Os trabalhadores não têm cor? Tem, claro. E a mesma coisa para o gênero. A Gláucia Fracaro é uma pesquisadora, né, que colocou essa discussão, né, assim, as mulheres estão no movimento operário, estão na organização do movimento, e a historiografia negligenciou isso durante muito tempo, né? Agora, isso tudo, de um tempo para cá, entrou no foco por conta dos movimentos sociais que emergiram nas últimas décadas, né? Então, é isso que pauta a produção do conhecimento, não só na área de história, mas nas humanidades de modo geral. Mas só para fechar aqui, né? Então eu fiz cheguei a essa conclusão, né? Na medida em que os artigos e crônicas me permitiram, né, ter mais clareza a respeito disso, tá? E aí eu também aproveito para fazer uma ponderação, né, em relação ao último grande trabalho de peso sobre Lima Barreto, que foi a biografia da Lilia Schwartz, né? Lima Barreto, Triste Visionário. Bom, eu escrevi uma resenha sobre esse livro, né? Está publicada na revista Afroásia, enfim, né? Até fiz a resenha, enfim, por encomenda, né? Que não é uma coisa muito comum, né? Geralmente a gente escreve uma resenha e manda para publicar, né? Mas na ocasião o João Reis era o editor, estava como editor da revista e me fez esse convite honroso que eu não pude negar, né? Recusar. Falei, legal, vamos lá, né? Já tinha lido o livro, né? Vamos fazer a resenha. E uma coisa que me incomoda nesse trabalho da Lília com a biografia, é porque quando ela se vê diante da questão de defini-lo politicamente, se vocês forem ler o livro lá, a biografia, vocês vão poder checar isso, a conclusão a que ela chega é a de apontar o Lima Barreto como sendo do contra, um sujeito que é o do contra. Politicamente, como podemos definir o Lima Barreto? Bom, o Lima Barreto era do contra, tá? E aí eu compartilho aqui com vocês um trechinho da resenha que eu escrevi. Vou pedir licença a vocês aqui só para ler um pedacinho. Porque do contra é uma generalização que me parece não muito apropriada, tá? Então eu escrevi assim, essa generalização acaba por sugerir uma desqualificação das posições tomadas pelo Triste Visionário, que é como ela, né, intitulou o livro e o perfil do Lima Barreto. Lima Barreto tomou, sim, posições muito claras no seu tempo e frequentemente pagou um preço elevado por isso, né? Ademais, nos dias que correm, em que graçam discursos de aversão à política, demonizada por indivíduos que se apressam a manifestar descontentamento difuso contra tudo e contra todos, né? Inclusive contra a democracia que vem sendo tão arduamente construída ao longo do regime republicano em que vivemos, não é de bom tom permitir sequer que se insinue qualquer associação confusa entre esse tipo de postura e aquela mantida pelo literato carioca. Lilia Schwartz não faz essa insinuação, quero deixar bem claro aqui, né? Nem mesmo sugere isso, como a leitura da competente biografia em questão demonstra. Mas talvez fosse o caso de não identificar o biografado como do contra. Ou melhor, como não sendo a favor de nada. Porque quem é do contra não é a favor de quê? Se você é do contra, né? E ele era a favor, sim, de algumas. Mostrei aqui para vocês, inclusive, de algumas posições políticas muito claramente que ele adotou, que ele tomou abertamente. Então, vejam, isso não desqualifica a biografia da Lília, que é fantástica, reitero, mas faz parte, né, do debate a gente fazer pontualmente, né, indicar algum... Se vocês lerem a resenha, vocês vão ver que a resenha é elogiosa, porque o trabalho merece todos os elogios. Mas eu faço esse senão aí que me pareceu algo complicado. Quando você estuda um escritor, um literato, um cronista, né, como o JFG, você é instado, de algum modo você é provocado, é desafiado a situar politicamente esse indivíduo, né? Assim, afinal de contas, onde ele está? Politicamente, onde você situa ele? Né?
Então, enfim, você não tem como fugir muito disso, né? Você tem que minimamente tentar situá-lo, né? Então, no caso do Lima Barreto, que tem uma profusão de textos que tem um caráter político indiscutível, não dá para fugir disso. E também não dá para simplificar e dizer ele era do contra. Essa biografia dela é resultado de uns 10 anos de pesquisa, tá? Então, assim, inclusive tudo está muito fundamentado. Inclusive essa apreciação que ela faz, né? Mas da qual eu me permito discordar, né? Porque eu acho que não é esclarecedora, sabe? Eu acho que dizer que ele era pautado por um certo ecletismo, né? Para mim está mais próximo do que o Lima Barreto de fato pretendeu fazer e ser e publicar do que o do contra. O do contra é vago, é impreciso. Gente, olha só, quando eu pensei nesse último encontro, né, hoje, eu pensei em trazer aqui, quer dizer, na verdade, recuperar, né, algumas discussões que a gente já vem tendo ao longo dessas 3 aulas anteriores, né? Então, assim, eu acho que é muito possível, né, identificar temas tratados pelo Lima Barreto que dialogam com os desafios contemporâneos, né? Então, daí a ideia de pensar, trazer essa questão de por que ler o Lima Barreto hoje, né? Por que continua sendo interessante? É claro que eu, né, entendo que vocês todos aqui identificariam razões para isso, né? Eu não quero ter o monopólio dessa resposta de forma alguma, não tenho essa pretensão, né? Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é destacar pelo menos 3 pontos, tá? Que para mim me parecem importantíssimos, que o Lima Barreto aborda no seu tempo histórico, mas que dialogam com os desafios contemporâneos, tá? Mas vejam, eu estou destacando 3, não quer dizer que são os únicos 3, né? Existem outras possibilidades e nós, inclusive, passamos aqui por essas possibilidades ao longo das aulas, tá? É claro que se a gente tivesse mais tempo, a gente ia, né, aprofundar isso um pouco mais, detalhar isso um pouco mais, tá? Então, o que eu pensei foi compartilhar aqui com vocês 3 pontos que sugerem reflexões sobre, né, os impasses e, enfim, os desafios com os quais a gente lida contemporaneamente, tá? Então, o primeiro tem relação com essa concepção de literatura e, em última instância, de arte e de cultura, né? Vocês viram nos textos, inclusive, que eu compartilhei com vocês, e em alguns momentos eu mencionei aqui, né, autores que são muito caros para a gente pensar sobre isso, como o Antônio Cândido, né, e o Raymond Williams, que são 2 autores que, para mim, são referências no meu trabalho e que me ajudam a pensar sobre o Lima Barreto, analisar o Lima Barreto, compreender melhor o Lima Barreto, tá? E ajudam por quê? Ora, o Lima Barreto, qual o diálogo que ele tem, 2 diálogos, que Lima Barreto estabelece com o que a gente está vivendo hoje? Hoje, que eu quero dizer, numa concepção alargada, né, dos últimos tempos, das últimas décadas, tá? Lima Barreto, para mim, dialoga muito claramente, né, com uma demanda crescente de autores, escritores, literatos, negros e periféricos, que têm buscado reconhecimento para a sua arte, né, para a sua expressão cultural. Eu citei aqui, a gente comentou aqui numa aula anterior, o caso do Faleiro, né, José Faleiro e Supridores, né? Enfim, são muitos autores, né, que a gente tem visto nas últimas décadas, né, e, portanto, na atualidade, que tem pleiteado esse lugar e pleiteado esse lugar com toda, né, com toda qualidade, com toda justiça, com todo o merecimento, né? Por que esse diálogo, então? Porque Lima Barreto ele coloca essa questão de que a literatura ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? Em última instância, é isso, né? Porque um homem pobre, negro, da periferia do Rio de Janeiro não poderia produzir uma obra como Lima Barreto produziu, né? Aliás, esse é o mote da peça
que o Wilton Cobra, uma peça teatral que o Wilton Cobra vem fazendo há alguns anos, se chama Traga a Minha Cabeça de Lima Barreto, né? Que são médicos, né? que é a situação imaginária de médicos que vão estudar o cérebro do Lima Barreto, depois de morto, para tentar entender como é que um homem negro, como aquele, teria produzido uma obra tão importante, tão vasta, tão diversificada, né? Como o Lima Barreto fez, né? Então, eles imaginam que seria possível, né, estudando o cérebro dele, entender isso, né? Ora, isso fala, né, portanto, sobre essa concepção que o Raymond Williams também discute bastante, né? Ou seja, que a cultura ela não deve ser aprisionada, por mais que a gente tenha uma visão elitista de cultura, né, ela não deve ser aprisionada por instituições como museus, como a universidade, né, que continua tendo, em larga medida, um perfil muito elitista, né? A universidade continua sendo, por mais que a gente venha aí de 2 décadas já de políticas afirmativas, de cotas, né, a universidade continua sendo um ambiente no qual, muitas vezes, uma pessoa que vem da periferia, que vem, né, de uma classe social mais desfavorecida, não se reconhece naquele espaço. Ela precisa ficar mais preta, mais pobre, mais, né, falar mais para o público que tem direito de frequentá-la e está cada vez mais se fazendo presente no seu interior, né? Então, o Williams fala isso, né? Esse texto que eu comentei aqui, de passagem, a cultura é algo comum, o argumento dele é esse, olha, a cultura tem que ser pensada numa perspectiva democrática, né? Enfim, todos têm direito à expressão cultural, né? E por mais que você escreva, como o Faleiro, por exemplo, não escreve na norma culta, ele está, né, dando um dane-se para a norma culta, e escrevendo de maneira coloquial como as pessoas com quem ele convive falam, e que todo mundo entende, né? Pode torcer o nariz, dizer, né, não está correto. Não está correto, mas você está entendendo, né? Então, é mais um preconceito linguístico do que o entendimento efetivo do que a pessoa está escrevendo ou falando, né? Então, o Williams é um poderoso, né, teórico nesse sentido. Assim como o Antônio Cândido, né, que num texto que eu já mencionei aqui também, acho que anteriormente, o direito à literatura, né, que é um artigo belíssimo dele, em que ele fala isso, ou seja, em última instância, todos nós praticamos a fabulação, né? O que é fabular se não inventar algo, criar algo? Que pode ser uma piada, pode ser uma história que você conta, que você recria, que você mistura realidade e ficção, ou que você decide que vai escrever, que vai transformar numa crônica, que vai transformar num romance, enfim, né? Aí vai de cada um. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas todos podemos fazer isso, desde que desejemos, né? O que o Antônio Cândido está argumentando nesse texto é isso, olha, o direito à literatura é como um dos direitos humanos, ou pelo menos deveria ser, né? A literatura não deve ser restrita a uma classe social. Em última instância, ele traz um viés de classe para a discussão, dizendo, bom, se procura interditar esse direito à literatura sobretudo para aqueles que são despossuídos, que não têm, né, acesso aos livros, por exemplo, que são uma mercadoria cara, historicamente cara no Brasil, né? Então, o Lima Barreto, com essa obra, com a trajetória, com a história de publicação dos seus livros, em que muitas vezes ele tirou do próprio bolso para bancar, né, uma edição de um romance, ele, né, traz muito quer dizer, está muito próximo dessa discussão que a gente está vendo cada vez mais prosperar nos dias de hoje, né? Não só sobre a literatura, mas sobre a cultura em última instância, né? Como é importante que a cultura seja democratizada, o acesso à cultura seja democratizado, né? Porque quem tem mais interesse em ter acesso e a produzir cultura é quem menos tem tido a oportunidade de fazê-lo, né? Esse é o argumento do Williams, né? Bom, quem valoriza a democracia? Quem não tem acesso a ela, quem não tem cidadania, por exemplo, né? Então, essas pessoas querem
o direito democrático, né, de exercer a sua atuação nas diferentes esferas. Então, esse é um ponto que eu acho que tem um diálogo muito importante, né, que o Lima Barreto sugere uma discussão que, ainda que oriunda do seu tempo histórico, né, está muito presente nos desafios contemporâneos que a gente tem. Tá? Eu reproduzi aí a capa de um livro muito bacana, organizado pelo Roberto Schwartz. Eu li outro dia uma notinha dizendo que ele ia ser reeditado. Esse livro está esgotado há muito tempo, e é um livro incrível, né? Porque ele passa em revista, assim, todos esses, quer dizer, boa parte desses autores que durante muito tempo foram renegados, né, na literatura brasileira. Então, é muito bacana esse livro. Eu acho que espero que ele seja reeditado em breve. Tá? Bom, um outro ponto, a gente acabou de falar aqui sobre ele, né? E tem relação com esse perfil engajado e militante do Lima Barreto. Né? E por que isso dialoga com... Bom, Lima Barreto tem esse perfil, né? Tudo na vida dele, toda a literatura dele, toda a obra dele, as suas crônicas, né? A sua ficção, os seus contos, eles são politizados, eles são o modo pelo qual o Lima Barreto participa politicamente dos acontecimentos, né? Através da sua pena, né? Como a gente dizia na época, ou seja, né? Como se dizia na época. Então, ele usa a literatura para participar do movimento da história, né? Essa expressão que eu acho que diz muito, né? E a gente vem observando, né? Sobretudo nos meios de comunicação, por exemplo, né? Nos meios de comunicação hegemônicos do presente, uma demonização da política, né? Como se politizar a nossa fala, politizar os textos, fosse algo que desqualifica a fala de alguém. Quando, na verdade, né, a gente não tem como escapar da política, não tem como ficar à margem da política, né? Porque, seja por ação ou por omissão, a gente está fazendo política. Né? Essa despolitização, ela tem uma finalidade. Né? Ela tem uma finalidade, como se a gente pudesse despolitizar a realidade social. Isso não é possível, né? Ou adquirir um perfil imparcial, ficar em cima do muro, né? Nem você, nem ele, enfim, neutralidade. Ora, a nenhum de nós é dado a possibilidade de ser neutro diante dos fatos. Essa que é a verdade. E mesmo quando a gente está assumindo uma posição, né, declarada de neutralidade, certamente isso diz algo sobre o lugar que a gente deseja ocupar. Né? Pois é. Então, assim, eu acho que esse perfil engajado, militante, né, que já foi, inclusive, muito criticado do Lima Barreto, né, faz literatura como quem faz um panfleto, né, identifica, faz os personagens que são um reflexo de políticos da época, por exemplo, né, e aí faz um roman à clé, ou seja, uma cópia da realidade, uma mímese da realidade. Né. Um escritor que tem esse perfil, né, deixa muito evidente a importância da política, né? Enfim, de tomar posição, de assumir posição, sim, né? E de lidar com a política como né? Como ela exige, ou seja, aceitando a derrota, aceitando a vitória, aceitando o contraditório, lidando com a divergência e não silenciando o outro, né? Que é o avesso da política, né? Que é o fascismo que a gente tem visto crescer por toda parte. Tá? Então, enfim, a ideia de despolitizar a literatura, né, me parece cumprir uma finalidade. E o Lima Barreto, nesse caso, aparece como um autor que restabelece, né, a necessidade da gente pensar nisso. Né? Por mais que um autor se diga que afirme, né, não, na minha obra eu não trato de política, né? Ora, ele pode não fazer da política o enredo de um romance, de um conto, mas ela seguramente, no modo como retrata a realidade, traz impresso uma posição política. Né? Então,
esse é um outro ponto que eu entendo que o Lima Barreto também ajuda a gente a pensar sobre o tempo que a gente está vivendo, né? Que é um tempo muito marcado, né? Ou, hoje em dia, né, pelas posições extremadas ou pela busca de uma pretensa neutralidade, que é muito o que os meios de comunicação fazem, né? Enfim, o que a Globo insiste em fazer até hoje, afirmar que ela retrata os acontecimentos. Olha, a gente tem uma profusão de evidências, né, de que a coisa não funciona exatamente assim. Inclusive, se o leitor ingênuo, digamos assim, o leitor que não tem compreensão do contexto político da época, tá? E, enfim, você pega alguém que não tem informações sobre a época, vai ler o romance como uma história bem contada, um enredo bem construído. Eu comentei aqui do Númia e a Ninfa. Gente, é uma delícia ler o Númia e a Ninfa, né? Porque é uma história, você dá gargalhadas a certa altura, de tão, né, irônico que é o desfecho daquele texto, né? Ou seja, você fica completamente envolvido na trama. A política não é algo que traz um prejuízo para a construção literária do Lima Barreto, de forma alguma, né? E nem também a gente está querendo aqui dizer, olha, todo literato tem que ser como Lima Barreto. Não se trata disso, né? A gente está aqui estudando o Lima Barreto, pensando sobre ele, então, qual é nesse aspecto especificamente, qual é o diálogo que ele estabelece com os nossos impasses e desafios contemporâneos? Penso que esse é um deles, tá? E um outro ponto, né, também já mencionado aqui, enfim, acabamos de falar de novo, né, é refletir sobre o jornalismo e a imprensa, né, ou seja, refletir de forma crítica sobre o papel da imprensa e do jornalismo no nosso tempo, na medida em que a gente se sente muito instigado pelo que o Lima Barreto está fazendo em relação às transformações que a imprensa está vivenciando naquele tempo histórico, ou seja, lá no início do século XX, né? Ele também dá munição para a gente pensar sobre o papel da imprensa no nosso tempo, né? Como, por exemplo, essa questão da isenção, da imparcialidade. Quando ele lá no conto O Jornalista, que eu comentei aqui com vocês, vai contar a história de um jornalista, de um dono de um jornal, um jornalista que fabrica um fato para poder vender jornal. Ora, ele está, né, desnudando todo um procedimento que não deixou de ser utilizado pela imprensa, né, e que coloca em questão essa pretensa imparcialidade, né. Então, o Lima Barreto também é um autor que, com a sua obra, né, traz essa discussão sobre o que é fazer jornalismo, o que é imprensa, como tudo isso funciona e como a gente deve abandonar qualquer, né, sombra de ingenuidade para refletir a respeito disso, né? É um antídoto, né, muito poderoso assim, para questionar o poder da imprensa no nosso tempo. E isso não significa, né, desmerecer o jornalismo, obviamente, né? O jornalismo, em princípio, tem uma função social das mais relevantes. A questão é como isso é utilizado por grupos empresariais, como passa a acontecer já lá no início do século XX, né? Então, daí, de novo, a gente tem uma possibilidade de fazer uma interlocução entre o presente e o passado, né? Não sei se vocês viram, bom, isso viralizou aí, né, nas redes sociais, a participação do Pedro Cardoso num debate na CNN, né? Todo mundo deve ter visto isso, né? E ele fala uma coisa ali que tem tudo a ver com isso, né, que o Lima Barreto escreve tanto. Ora, qual é o jornalista que, numa grande empresa, tem liberdade de dizer o que pensa, né? Não tem, né? Ele tem um script para cumprir. Ele não tem autonomia plena. Ele vai ter isso aonde? Na imprensa alternativa. Não, ou num periódico, por exemplo, como hoje a gente tem vários, né,
que não são financiados pela publicidade. O Sérgio de Souza, um jornalista que fez a revista Caros Amigos, talvez alguns de vocês tenham conhecido, né? A revista acabou, né? Enfim, mas ela, durante o tempo que ele dirigiu a Caros Amigos, né? Na primeira década desse século XXI, finalzinho do século passado e, né, a primeira década desse. Ele dizia, olha, a imprensa alternativa está viva. O que é a imprensa alternativa? É a imprensa que não tem o rabo preso, né? Que não está tendo a sua pauta determinada por quem financia o jornal, a imprensa, a revista, enfim. Né? Então, um pouco essa discussão. Agora, o jornalista só tem liberdade se ele tiver autonomia, e autonomia ele não tem dentro de uma grande empresa. Né? E é um pouco isso que o Lima Barreto está falando, quando ele, lá no Isaías Caminha, vai dizer, né, que o Coelho Neto, o personagem que representa o Coelho Neto, entra na redação e escreve uma nota, né, elogiosa a si próprio. Ora, né, é uma farsa que está sendo encenada para o público, o leitor que pega aquilo, lê e pensa, puxa, né, quantos elogios, né, feitos pelo próprio elogiado. Né? Um negócio surreal. Né? Bom, enfim, como eu disse aqui, gente, eu não vou, né, ficar enumerando várias possibilidades, eu estou destacando 3, tá? Que eu, enfim, acho que são muito pertinentes e muito relevantes, né, que a gente observa muito presentes na obra do Lima Barreto. Tá? E ao destacar isso, eu estou muito mais sugerindo, né, que a gente pense junto sobre isso. E, é claro, esse movimento, né, não se limita aqui aos nossos encontros. Tá? Então, faça essas indicações. E eu não queria também encerrar o curso sem deixar de compartilhar com vocês um pouco do que eu continuo fazendo com o Lima Barreto, se vocês me permitirem. Né? Eu acho que também é uma oportunidade interessante de compartilhar isso com vocês. Tá? Bom, nos últimos anos eu venho fazendo uma pesquisa, continuo pesquisando sobre o Lima Barreto, sobre a biblioteca dele. Né? O Lima Barreto fez um inventário dos livros dele em 1917, já comentei aqui de passagem também, né? E esse inventário virou um documento precioso, porque a biblioteca em si, né, os livros, fisicamente, eles se perderam. Né? Enfim, quando o Lima Barreto faleceu, um amigo da família, que é foi o José Mariano Filho, né? Ele se prontificou a arcar com as despesas do sepultamento. Né? O Lima Barreto foi sepultado num cemitério da Zona Sul do Rio de Janeiro, ele morava e morreu no subúrbio. Né? Então, o corpo foi do trem da Central até o centro, e depois, né, fez o traslado para Botafogo, no cemitério de São João Batista. E o José Mariano Filho arcou com o sepultamento, com as despesas do sepultamento. E a família, em agradecimento a ele, possivelmente, né, imagina que ficou pensando como demonstrar gratidão por esse gesto, né? Deu os livros para ele, para o José Mariano Filho. Resolveu dar os livros à biblioteca do Lima Barreto. O Lima Barreto tinha esses livros dentro do quarto que ele habitava, que ele dormia, né? Ele dormia junto com os livros, né? No mesmo cômodo, onde estava a cama dele, uma mesinha e algumas estantes, que ele descreve detalhadamente nesse inventário. Essa aí é a capa do inventário manuscrito que ele fez. Tá? Que ele anotou ali, este é um livro destinado a inventariar as obras existentes na minha pequena biblioteca. Né? E aí ele diz que esse inventário depois vai servir para fazer um catálogo, que ele acabou não fazendo. Tá? Bom, contava a história dos livros, porque os livros foram para onde? Né? O sonho de muitos pesquisadores, inclusive eu, seria encontrar essa biblioteca, né? Assim, ter os livros. Né? Então, José Mariano Filho recebeu os livros, aparentemente não teve muito interesse neles, né? Pegou esses livros todos e colocou numa edícula, nos fundos de um sítio em Jacarepaguá, que naquela época, em 22, era uma zona rural do Rio de Janeiro. Era uma área, né, muito úmida. Né? E ele enfiou os livros lá, pelo menos é o que se sabe, e
enfim, nunca mais tocou naquilo. O Francisco de Assis Barbosa, quando foi escrever a biografia do Lima Barreto, é que foi atrás disso. Descobriu, então, que os livros tinham tido esse paradeiro e foi ao tal sítio, localizou a família, né, o José Mariano, e foi em busca dos livros, né, provavelmente pensando, bom, teremos a biblioteca do Lima Barreto, né? Só que, quando ele chegou lá 20 anos depois, né, os livros tinham sido completamente devorados, né, não sobreviveu nenhum. Mas sobreviveu o documento, o inventário, uma listagem desses livros, tá? E aí, isso já dá para a gente um panorama dos livros que o Lima Barreto tinha e possivelmente leu. Eu digo possivelmente porque nem todos os livros que a gente tem em casa a gente já leu, né? Mas eles são um indicativo dos nossos interesses, ou seja, do que te interessa como leitor, né? Então já dá para tomar isso como um mapa das referências, né? Então, eu estou desenvolvendo um projeto justamente sobre isso, né? Enfim, ano passado consegui ser pleiteado pelo Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Biblioteca Nacional, que é onde está esse documento e onde está o arquivo do Lima Barreto, o arquivo com os documentos dele, são mais de 1000 documentos, né, que estão depositados lá na divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional. E a minha intenção é trabalhar tentar investigar esse universo da formação intelectual do Lima Barreto, né? Então, é isso que eu venho tentando explorar, né? Então, um primeiro trabalho que eu fiz, isso já começou há mais tempo, né? Eu retomei agora, nos últimos anos, foi o de checar item por item dessa listagem do inventário, que vai até o número 800. Então, todo mundo dizia assim, Lima Barreto, todo mundo que pesquisa o Lima Barreto, né, dizia assim, Lima Barreto tinha 800 livros. Não tinha. A numeração, ela tem saltos. Quando eu fui checar um por um, eu cheguei à conclusão de que são 707 obras, ou volumes, ou encadernados, né, que ele tinha lá na biblioteca. E uma outra coisa que chama atenção, um outro dado que me chamou atenção desde o início também, foi o fato de que mais da metade desses livros são livros em francês, né? Mais precisamente 423 obras. O que não chega a surpreender, né? Porque quem lia nesse período, muito provavelmente lia obras em francês, que era o que chegava no Brasil, né? A gente não tinha uma indústria editorial ainda pujante, né? A gente tinha editoras, uma ou outra, pequenas editoras, nada que fosse muito capaz, né, de dar conta de traduções e publicações do Brasil, né? Então, quem era leitor voraz, como o Lima Barreto, comprava livros, né, em outros idiomas para ler. Mas a gente está falando, portanto, de uma biblioteca francesa no subúrbio do Rio de Janeiro, no início do século XX, né? É disso que se trata. Ou seja, de um leitor de um escritor que tem uma formação intelectual que passa muito por este idioma. Detalhe, não necessariamente são obras originalmente de autores franceses, porque ele também lia as traduções de autores para o francês. Por exemplo, os russos, ele leu em francês, né? Ele tinha lá os livros em francês. Enfim, o que eu venho tentando fazer é colocar essas duas coisas para conversar, né? Os livros que ele tinha e como ele se apropriou dessas leituras, né? Alguns colegas já disseram, você está maluco, né? Não dá para fazer isso. Mas dá, por quê? Tem vários textos do Lima Barreto em que ele comenta as suas leituras, né? Então, por exemplo, eu já fiz uma primeira parte desse trabalho com os textos que estão lá no volume Impressões de Leitura, que vocês encontram por aí, porque teve uma edição recente, né? Aqueles textos que estão no Impressões de Leitura são o quê? Né? Um mapa do que ele estava lendo e escreveu sobre. Fora as referências que aparecem em outros textos, inclusive
em textos ficcionais. Por exemplo, o Policarpo Quaresma também tinha uma biblioteca. E comenta, no romance, ele comenta sobre o que ele tinha nessa biblioteca, que, aliás, é muito parecido, obviamente, com o que o Lima Barreto tinha, né? Só que ele fala dos autores, ele comenta dos autores, a certa altura do romance, ele fala lá dos livros que o Policarpo lia, porque estavam na biblioteca dele, né? Enfim, tem um trabalho a ser feito aí, né? Eu estou tentando dar conta disso, né? Enfim, explorar isso. É claro que eu não vou, né, não tenho a pretensão de chegar ao final dessa pesquisa com com um entendimento absoluto, né, sobre o que ele leu, o que ele não leu. Dá para a gente, né, enfim, conjecturar a respeito disso, mas não dá para afirmar, né, o que ele de fato deixou de ler ali, né? Mas me parece, enfim, isso foi algo que se colocou para mim como muito desafiador e que eu estou levando adiante, e agora com o apoio da própria Biblioteca Nacional, né, que resolveu bancar esse projeto que está em andamento. Tem um... O francês tem Fala. o inglês é hoje, né, em termos de divulgação. Sim, exatamente. Quem naquele momento... até quem estudava, quem fazia um curso superior, no final do século, até o século XIX, no início do XX, tinha que ler francês, né, porque não chegava. Né? Mas aí já é uma outra... Sim, não tinha acesso. Não tinha acesso. Você queria ler um autor, ele está publicado em francês, mas em português não tem. Então, e ele tinha, por exemplo, nessa biblioteca, tem vários encadernados de revistas francesas. Revue de Monde, outras revistas, enfim, que ele lia regularmente. São coleções, uma pena, né, ter se perdido, mas enfim, são coleções que ele fazia, e não só fazia, como encadernava depois, botava lá uma encadernação, né? Bom, uma parte desse trabalho que eu já venho desenvolvendo há algum tempo, já está num resultado parcial, digamos assim. Está num artigo que eu publiquei na revista Arte e Cultura, que está na internet, enfim, todo mundo pode acessar, né? Um dossiê que eu organizei junto com o Adriano Duarte sobre História e Literatura, que é esse artigo intitulado Lima Barreto, entre a parceria do elogio mútuo e a crítica literária, em que eu estou justamente discutindo o que ele está entendendo por crítica literária, ou como ele faz crítica literária, né? E, por fim, queria também compartilhar com vocês que está sendo lançado agora, um inventário do arquivo, um novo inventário do arquivo Lima Barreto, disponível para download gratuito no site da Biblioteca Nacional. De novo, se alguém tiver dificuldade de localizar, me escreve um e-mail que eu mando o PDF para vocês, tá? É uma publicação que está sendo feita agora. Dia 15 de maio vai ter, inclusive, um lançamento na Biblioteca Nacional desse novo inventário, mais detalhado. É muito legal o PDF também, porque vários documentos já estão digitalizados. Dos 1.000 e tantos, lá 1.100 e pouco, 1.134, já tem uma parte, um terço desses documentos já estão digitalizados. Então, quem quiser consultar, consegue consultar pela internet, não precisa ir à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro para consultar o acervo. E uma parte ainda, né, por digitalizar. Eu acredito que esse processo, em algum momento, vai ser concluído, né? A Biblioteca Nacional lida com escassez de recursos, essas coisas todas que a gente já sabe, né? Então já está disponível para download no site da Biblioteca Nacional. Quem tiver interesse pode baixar e dar uma olhada. Assim, é uma publicação muito interessante no sentido de colocar o público em contato com o arquivo, né? Enfim, com os documentos que estão custodiados pela divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional, tá? Então, enfim, acessem lá o site da biblioteca que vocês vão localizar. Acho que está até com uma chamada, assim, no alto da página para a publicação, que é uma publicação que saiu agora mesmo, né? Semana passada, semana retrasada, sei lá, há poucos dias, tá?
Enfim, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se vocês querem fazer perguntas, comentários, reclamações, críticas. Enfim, estou à disposição nesses minutos que restam, né? Nas aulas anteriores eu acabei deixando sempre alguma coisa pendente para o encontro seguinte, mas hoje eu falei, não, tem que terminar dentro do horário para não ter o próximo encontro, né? Esse é o último por hora, né? Mas a gente pode continuar se encontrando por aí. Eu sempre digo, enfim, sempre digo isso para todos, né? Assim, eu sou professor de uma universidade pública, Universidade Federal de São Paulo, então eu estou à disposição de todos vocês para o que vocês quiserem, precisarem, que estiver ao meu alcance em relação àquilo que eu estou pesquisando, enfim, que eu puder ajudar. Vocês sempre podem me escrever, tem o meu e-mail aí, enfim. Estou à disposição, sempre tento responder todo mundo. Pode, às vezes, demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? E acho que é o meu papel mesmo, né, manter esse diálogo com vocês. Tem umas coisas, assim, de matemática, sabe, assim, que ele lia, que eu fico perplexo, assim, uns tratados de matemática, né, eu não sei. Eu suponho que isso deve ter relação com a passagem dele pela Politécnica. Livros que ele deve ter adquirido em função disso. Mas também fico com uma pulga atrás da orelha, porque no momento que ele passa pela Politécnica, ele era muito ferrado, né? Assim, não tinha grana para... Eu acho que ele começa a comprar livros depois que ele começa a trabalhar, que ele começa a ter algum dinheiro para comprar livros, né? Porque enquanto ele era estudante da Politécnica, ele aparentemente tinha uma vida bem difícil, né, para ficar comprando livros. Mas sei lá, né, também como estudante, às vezes a gente faz uns sacrifícios, né, compra. E ele teve sucessivas reprovações numa cadeira de mecânica racional, ou seja, que envolve matemática, né? Então talvez ele tenha feito um investimento para tentar ser aprovado, né, naquela cadeira que ele, enfim, acabou não conseguindo. Mas isso eu fiquei assim, cara, matemática, assim, o cara ele foi estudar para satisfazer a vontade do pai. O pai queria ele engenheiro, era um sonho do pai. Mas como o pai adoeceu e ficou, né, enfim, perdeu um pouco, né, se tornou um doente psiquiátrico, então ele abandonou esse projeto que não era dele, era do pai, né? E foi ser escritor, que era o que ele queria mesmo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu confesso assim, que eu organizei o curso de uma maneira bem carinhosa, assim, tentando apresentar o autor. Como eu disse aqui no primeiro encontro, né, isso não é um curso de especialização, é um curso de difusão, é um curso de extensão, né? Então a proposta não é fazer análises mais, né, sofisticadas sobre a obra e a trajetória do Lima Barreto, mas sim apresentar o autor, apresentar a sua trajetória, a sua obra. Espero que, de algum modo, isso tenha, né, acontecido para vocês aqui ao longo desses encontros, que para mim foi extremamente prazeroso. Eu adoro falar sobre o Lima Barreto, né? Então, achei a proposta da Ana Castro, que foi, né, que me convidou a fazer uma proposta de curso, achei muito legal. Olha, em certa medida procede. Agora, se você quiser ter uma visão bem atualizada disso e que discute até que ponto isso funcionou de fato, tem um livro da Cláudia Viscardi, esse livro que eu até mencionei aqui, O Teatro das Oligarquias. Ela é uma historiadora e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela fez essa tese na UFRJ, uma tese de História Política, em que ela discute em que medida isso é um conceito que se criou para a Primeira República que, de fato, se aplica à realidade do jogo político da época. Então, é um trabalho bem interessante nesse sentido. Tá? E tem os artigos dela, tá? Mas o primeiro capítulo desse livro, se você quiser, inclusive, é um capítulo que eu uso no meu curso Brasil 3, de Brasil sobre a Primeira República. É um capítulo que dá para você ter noção do que ela está questionando aí, né? O tempo da vigência dessa aliança entre Minas e São Paulo, né? E a ideia de que ela foi eficaz. Ela discute o quanto, no momento que essa aliança se fez,
ela acabou gerando uma crise política. Esse é o argumento que ela desenvolve no trabalho dela. Mas você vai ter mais detalhes lendo esse capítulo inicial. Então, mas a ideia é um pacto entre oligarquias estaduais. E é um pacto construído, assentado nas bases econômicas. E São Paulo e Minas Gerais têm economias bastante dinâmicas nesse período da Primeira República, né? São Paulo por conta da agroexportação do café e Minas Gerais por conta de ser um grande estado, quer dizer, um estado que tem uma produção voltada para o mercado interno brasileiro, né? Isso faz de Minas uma economia importante no período. Então, é por conta dessa força, desse poder econômico que os dois estados detinham, que eles se habilitariam, em tese, a Cláudia discute isso, a assumir um papel de liderança política do país. O Rio de Janeiro, ele é sede do poder central, poder federal, a União. Não gosto de pensar do cultural, não, porque parece que os outros estados não têm. Não todo grande escritor, a gente tem escritores na Primeira República em todos os cantos do país, cara. Assim. É porque a gente lê pouco esses autores, conhece pouco, sabe? No que você vai para outros estados, e aí você vê a circulação maior desses autores. Eu trabalhei 5 anos no Piauí e eu descobri, quando eu estava lá, autores que eu não conhecia, porque a gente não lê aqui no Sudeste. Entendeu? A gente não lê, simplesmente a gente não lê, a gente não circula muito aqui. E são autores interessantíssimos, sabe? Seja da Primeira República, seja posteriormente. Então, aí você vai dizer, não, o Piauí também tinha sua cena cultural em todos os momentos. Né? Era um estado pobre, mas daí? Né? É isso que a gente estava discutindo aqui. Né? Quem disse que isso determina a produção cultural? O Alencar, o José de Alencar é do Ceará, o Aloysio de Azevedo do Maranhão. Paraenses, cearenses. Só é da Bahia, mas todos esses, de algum modo, estavam no Rio de Janeiro e Mas, São Paulo. mas porque o Rio de Janeiro é a sede do poder da União, né? A sede do poder federal. O Rio de Janeiro tem esse papel de catalisador do ponto de vista cultural, enquanto ele é Distrito Federal. Bom, há quem discuta, né, o que acontece a partir de 60, né, com a transferência da capital. Mas, enfim, ele era o locus do poder federal. Então, você não tem como deixar de considerar isso. Agora, se você pensar do ponto de vista econômico, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro está vivendo uma decadência enorme na Primeira República. A lavoura do café já foi por água abaixo. Né? O Vale do Paraíba está decadente. Então, a oligarquia fluminense ela não é tão importante política e economicamente no período. Entendeu? Beleza? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguma questão? Gente, vamos lá? Obrigado aí pela presença de vocês.